Casei aos 20 anos. E aí, será que eu me arrependi? Meu nome é Ricardo e hoje eu vou falar um pouco sobre casar cedo, né? Eu casei cedo, eu casei com 20 anos, a minha esposa tem 26 anos e a gente está casado há mais ou menos 7 meses e pouco. Sei que ainda é muito cedo, mas a forma que a gente leva no nosso casamento e a forma como a gente entende casamento, eu creio que a partir disso a gente vai ter um casamento muito saudável, se Deus quiser. E eu vou falar hoje, trazer 3 tópicos aqui sobre casamento, casar cedo. Eu sei que tem gente que talvez vai estar me vendo aqui, espero que tenha bastante gente me assistindo aqui para ouvir o que eu tenho para passar aqui, mas eu creio que tem gente com 19, com 20, com 18 anos que está namorando e gostaria de possivelmente daqui a um tempo casar, mas ainda está em dúvida, fica se pensando, ou às vezes os familiares ficam colocando pressão, cara, tu vai casar, que loucura, porque realmente é uma loucura, né? Principalmente para o mundo. Nós que somos cristãos, por exemplo, eu que sou cristão, eu tenho uma visão totalmente diferente e realmente a gente deve viver uma visão diferente do mundo. E eu quero primeiro começar com, eu anotei aqui, casamento não é sobre idade, é sobre propósito. Quando a gente casou, antes de a gente casar, na verdade, a gente já tinha um propósito, né? A gente já tinha um entendimento o porquê que nós vamos casar. Deus já tinha falado conosco por que nós vamos casar. Aonde que a gente vai servir, qual é o nosso propósito junto, porque não adianta de nada você casar e casar só para os seus próprios interesses ou para o seu próprio prazer. Vou casar aqui para mim conseguir fazer sexo rápido e deu, achando que é isso o casamento, sendo que não. O casamento é uma vida inteira com a pessoa, é uma vida inteira com aquela pessoa, fazendo aquela pessoa feliz e seguindo o propósito. Então é muito importante ter um propósito. Você tem 19, 18, 20, 21, 22, 23, eu creio que até os 28 anos é uma idade jovem para se casar, né? E você se pensa, poxa, e agora, vou casar ou não? Eu recomendo sempre olhar para o propósito. Tem propósito para casar? Faz sentido casar? Ou eu vou casar só para meus próprios interesses, só para me fazer feliz? Não, o casamento não é para se fazer feliz. O casamento é para fazer a outra pessoa feliz e, como diz aqui o primeiro ponto, viver um propósito específico, ouvindo a voz de Deus e seguindo o caminho dele, para um propósito, para um chamado, para um destino. Então eu trouxe aqui Gênesis capítulo 2, versículo 24, que fala: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Segundo ponto é, casamento é uma ferramenta de santificação, não de satisfação. É uma ferramenta de santificação, não de satisfação. Se você entra para um casamento apenas querendo se satisfazer, apenas querendo se sentir melhor, ou dizer para a população, para sua família, eu casei, eu sou cristão, eu estou fazendo as coisas certas, você está entrando num ponto totalmente errado e provavelmente o casamento pode dar errado, né? Porque quando você entra num casamento pensando em si próprio, você acaba não seguindo a vontade de Deus ou não vivendo realmente o que você deve viver, que é satisfazer a sua esposa, né? Viver a sua esposa ou o seu marido e viver uma vida em obediência a Deus. Se Deus mandou, se tem um propósito, vai firme, como falei no primeiro tópico. Então, o casamento, ele é uma ferramenta de santificação porque você não pensa mais como antes. Você não pensa mais como antes solteiro pensava. Você solteiro pensava algumas coisas e você, casado, pensa em outras coisas, em algo firme, em algo sólido, no futuro. Você pensa não mais em só carne, tudo para um propósito, tudo entendendo o que Deus quer, o que o Senhor quer, para onde o Senhor quer levar a tua família. Assim, tu vai começar a pensar não mais nas coisas de solteiro, nas coisas de passado, nas coisas de menino, mas sim agora tu vai pensar em algo firme e sólido, pensando em levar a sua família mais próximo da presença de Deus, pensando em levar a sua família mais próximo à vontade, ao caráter de Jesus Cristo. Esse é o propósito. Esse deve ser o anseio do coração de quem quer casar, é fazer a vontade de Deus, é andar nos caminhos do Senhor, é se santificar, não pensar mais nas obras impuras da carne, não pensar mais nas coisas impuras. É agora viver uma vida reta, é viver uma vida se santificando dia após dia, sabe? E o terceiro ponto é, obediência gera frutos que o mundo não entende. Para o mundo vai ser loucura, mas para você é obediência. Para você é a certeza do que Deus já falou.
E agora você está cumprindo, porque você obedece à voz de Deus. Você obedece o mandamento do Senhor, que é não viver mais segundo a carne, mas sim buscar viver em santidade. Para o mundo é loucura o Evangelho. Para o mundo é loucura viver a vontade de Deus, porque para o mundo nós temos que estar mergulhado em iniquidade. Para o mundo é satisfazer o próprio prazer. Mas para nós, deveria ser pelo menos, para nós cristãos, é viver a vontade de Deus. É viver crucificado com Cristo, ouvindo e lembrando dia após dia, onde Jesus fala no Sermão do Monte, que ele fala assim, acho que é Sermão do Monte, que ele fala, aquele que quer ganhar a sua vida, perderá, vai perder a sua vida. Perder a sua vida, vai ganhar a vida. Né? Porque quando você perde a vida aqui no mundo, você diz não para a carne, para os desejos carnais, para o pecado, você ganha a vida e a vida eterna, que é mais importante, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Só que ele morreu pelos nossos pecados, mas nós precisamos viver uma vida reta. Nós precisamos viver uma vida santa, porque a palavra de Deus fala que ninguém entrará aos céus sem se santificar, sem viver uma vida reta diante de Deus. Então nós devemos sim buscar se santificar, buscar obedecer e entender que para o mundo vai ser loucura, para o mundo não vai fazer sentido. A sua família vai dizer para você, cara, não faz sentido isso aí. Tu tem 22, 23, 24, 25 anos, como tu vai casar? Vai ser essa mulher pro resto da vida? E tu vai falar, sim, é essa mulher que eu quero pro resto da vida. Deus falou com a gente, Deus vai cumprir. A palavra dele não volta atrás. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou casar para seguir o reto e o firme caminho de Deus, porque para mim faz sentido. E esse é o certo. Eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. Eu quero morrer para minha carne, eu quero viver agora segundo a vontade dele. Eu quero segui-lo. Eu quero segui-lo. Né? Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no próprio entendimento, no próprio conhecimento, nas próprias vontades, nos próprios desejos é loucura. Porque a palavra fala que é loucura. Jesus ele fala para nós sermos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser diferente. O apóstolo Paulo fala para a gente moldar a nossa mentalidade. E ele fala para a gente ir contra o que o mundo está indo. Se o mundo está indo para um lado, nós vamos para o outro, porque para o mundo, o pecado, o desejo sexual, ser impuro é legal. Roubar, matar, pecar é legal. Mas para a gente, nós que somos cristãos, nós que estamos seguindo a Cristo, estamos buscando viver uma vida onde o caráter dele se mostra em nossa vida, nós temos que viver ao contrário. Então, casar, na minha visão, casar inclui todos esses 3 pontos, todos esses 3 princípios que eu trouxe para vocês. Porque o casamento é um símbolo de Deus na Terra. Que nós agora, independente de como vai andar o casamento, se o casamento vai estar numa fase boa ou numa fase ruim, nós temos a certeza de que aquela pessoa ela vai estar conosco para o resto da vida. E a mesma coisa o Senhor, Ele nos promete, todas as coisas vão passar, menos a minha palavra, menos eu. Ele fala, o Senhor fala, a minha palavra nunca passará, ela ficará de eternidade em eternidade, até o Senhor voltar, até Jesus Cristo voltar. E essa é uma correlação muito linda. Por isso que eu recomendo o casamento, mas recomendo o casamento com um entendimento. Um entendimento e com uma aprovação e a bênção do seu líder, da sua família, de Deus principalmente também. Tudo isso com um entendimento, um discernimento espiritual. Pede para o Senhor discernimento espiritual para que Ele te mostre, para que Ele te guie ao casamento certo. E sempre entendendo qual a pessoa certa, qual a pessoa de Deus para a tua vida. Porque eu não acredito que Deus separou alguém para ti, separou alguém para mim, mas eu acredito que Deus separou e Deus deseja que nós venhamos seguir
alguns princípios, conceitos, alguns aspectos do caráter de Deus, para que a gente não venha se perder. Então a gente tem que encontrar isso na pessoa também, tanto o homem quanto a mulher, né? O homem para a mulher e a mulher olhando, o homem olhando para a mulher e a mulher olhando para o homem, tem que olhar e tem que entender, poxa, aquela mulher ali é a mulher de Deus para minha vida, aquele homem é o homem de Deus para minha vida, porque eu observo esse caráter de Deus nele, e eu observo que ele está buscando mais o Senhor, ele ama o Senhor, ele está buscando, ele está lendo a palavra. E você só vai conseguir também ter esse entendimento da pessoa certa para você lendo a Bíblia, você buscando no Senhor, orando, e assim que acontece. Então esse foi o vídeo. Se você quer mais vídeo, curte aqui, comenta, segue muito e tamo junto. Até a próxima. Comenta aqui a sua idade, comenta aqui se você está namorando, se você quer casar, qual a sua visão sobre o casamento, sua visão sobre casar cedo. Eu quero saber, vou estar lendo o comentário. Curte também muito, compartilha aí com os amigos que estão pensando em casar e é nóis, tamo junto.